Diga: minha vida vai brilhar cada vez mais. Diga: minha vida, diga, vai brilhar cada vez mais. Diga: eu vou brilhar cada vez mais. Diga: os meus caminhos vão brilhar cada vez mais. Não é para ser trevas, é para brilhar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Consegue ler aí? Mais uma vez. Como águia. Nós vamos falar sobre isso hoje. Olha, se você não esteve conosco ontem no fechamento do trabalho com as famílias, porque o fechamento eu falo porque ontem foi nossa última terça-feira juntos nesse trabalho. Então, porque terça-feira que vem já é o fechamento dos 52 dias. Então já não será dentro desse perfil. Mas eu gostaria muito que você depois acesse o culto que já está postado no canal, porque nós fechamos com uma palavra com o propósito de ensinando vocês a atrair a presença de Deus para a tua casa. Não só para a tua casa, para a tua vida e tudo que te pertence. E o tema, ele é muito importante, porque nós estávamos falando sobre a arca, que era o maior símbolo da presença do Senhor e a coisa mais poderosa do universo. Porém, a arca, toda vez que eu falar arca, então você troca pela palavra presença, tá? Toda vez que eu falar arca, você troca, substitui pela palavra presença de Deus. A arca, ela ficou durante 20 anos, não vou entrar nos detalhes, mas ela ficou durante 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab e não existe nenhum registro de algo estrondoso acontecendo na vida dele. Nada. Pelo contrário, quando a arca estava sendo levada, Davi resolveu, quando uma das primeiras decisões que ele tomou foi buscar a arca quando ele foi ungido a rei, e a intenção dele era boa, só que a forma dele fazer estava errada. Então tem uma coisa que a gente sempre fala quando fala sobre isso, é que não basta intenção boa. Tem que ter os princípios certos. Está entendendo ou não? Sim ou não? A intenção dele era a melhor, só que ele foi fazer de uma forma errada. E nós lemos ontem sobre isso, ele não consultou para saber a maneira certa. E com isso,
quando ele estava transportando a arca num carroção, semelhante ao que os filisteus fazem, os bois tropeçaram. E a arca ia cair, e Uzá, que é filho de Abinadab, tocou nela de uma forma displicente, ele foi fulminado, ele morreu. Isso significa o quê? Significa que aquela família não tratou com a devida reverência a presença do Senhor. Não houve uma reverência ou um temor reverencial no trato. Porque Deus não fulminaria Uzá do nada se não houvesse uma displicência na forma que ele tocou na arca. Então, a mesma presença, tem vários pontos envolvendo a arca. Primeiro, quando a presença do Senhor foi tirada de Israel, foi por conta de desobediência. Ela foi levada pelos filisteus. Os filisteus, com a coisa mais poderosa da face da terra, ali diante deles, displicente, já de cara ela matou 70. Só por 70 curiosos tentar olhar dentro dela, de forma displicente. E aí virou um desespero, porque eles caíram a ficha que eles estavam com algo muito sério ali. E ela foi sendo levada de lugar a lugar, e por onde ela foi levada, não havia pessoas preparadas, santificadas, para aquela presença tão poderosa. E eles foram ficando desesperados. Então, nessa busca de Davi pela arca, quando Uzá foi fulminado, deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Mas ali havia alguém com temor e reverência. E 3 meses, a arca fez uma revolução na casa dele. Em 3 meses, o texto diz que ele, sua família, tudo que ele possuía, foram extremamente abençoados. Imagine você, para todos os lados que as pessoas olhavam, via que as terras, as plantações de Obed-edom, havia uma diferença grande nos rebanhos, prosperidade, tudo florescendo, família abençoada, uma revolução em 3 meses. O que isso fala conosco? Não basta a pessoa dizer assim: eu quero a presença de Deus. Mas a presença de Deus tem uma maneira de buscarmos. Eu quero Deus na minha vida, eu quero na minha casa. Tem uma maneira. Tem a forma correta, tem os princípios certos. Porque isso explica muito daquilo que a gente vê hoje. Às vezes tem gente tentando buscar a mesma coisa, só que na vida de um floresce. Na vida de outro, nada muda. Na vida de alguns é como se houvesse uma explosão. Na vida de outros, é como se nada mudasse. Isso é muito sério. Então, nós fechamos ontem esse tema, e eu estou trazendo ele aqui, porque ele é tema de ontem, porque a presença de Deus é a coisa mais poderosa do universo. Aonde ela chega, mudanças acontecem. Aonde ela chega, tudo floresce. Aonde ela chega. E nós precisamos entender isso porque, espera aí, quando a gente fala assim, por que não está mudando? Eu preciso parar,
Tem uma palavra que tem vindo muito para nós nos últimos dias, que é a palavra alinhamento de coração. Para cada fase da vida e para as novas fases da vida, nós precisamos de um alinhamento novo. Vai se exigir mais. Lembre-se sempre daquele versículo que diz que a quem muito é dado, muito o quê? Será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus nos deu muito, nós temos uma responsabilidade muito grande. E vai aumentando, conforme Deus vai aumentando a medida, vai aumentando a nossa responsabilidade. E esse é um tema de ontem. Hoje vai lá, assiste, traz a presença para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para que tudo floresça não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Isso é muito forte, tá? Eu fico assim, quando eu olho um texto como esse, 20 anos na casa de um homem, nada mudar e ainda o filho morrer, é assustador. 3 meses na casa de outro e uma revolução também é assustador. Não é verdade? Então, também é assustador. Espera aí, mas quais são os pontos? A gente precisa entender. Nós falamos como águia. Jesus, ele foi um mestre. Não só Jesus, Deus trabalhou muito, né, com os seus servos, com uma pedagogia, uma maneira de ensinar incrível. Sempre falando através de símbolos, parábolas, imagens, para nos ensinar que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olha esse ser aqui. Nós somos comparados a ele. É o animal mais poderoso do ar. Dependendo do predador, eu estou tentando vir na minha mente uma imagem que eu vi há pouco tempo que me impactou de ver uma águia muito grande. Eu estou tentando lembrar qual é o predador, não sei se foi um lobo ou se foi uma onça, que ela passou e ela pegou e tirou do chão e carregou. Teoricamente, seria um animal muito mais violento que ela, mas não no território dela, não na área dela. Então, a Bíblia nos compara a ela, e comparações tem um propósito nisso. Tem um propósito. O cristão é como a águia. Em tudo há uma lição, há um propósito, e nós precisamos aprender. Ao estudarmos sobre a águia, nós entendemos princípios para uma vida vitoriosa. Diga isso, princípios para uma vida vitoriosa. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Diga comigo, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, diga comigo, renovam suas forças e voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vou ler na Almeida. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, diga comigo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia é um símbolo de força
ao redor do mundo. Até uma vez nós falamos sobre isso, que os Estados Unidos escolheu a águia para ser o símbolo da nação. E grave, tá? Porque é assim, ó, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa muito séria a você. Muito séria. Você não é um robô, tá? É a sua fé que vai fazer você buscar as promessas. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram promessa. Promessa não acontece do nada. Nós alcançamos as promessas. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre atento aos detalhes da Bíblia. Porque para mim o que importa são os detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença. E um dos detalhes que me ensinou muito, quando você lê os evangelhos e você vê Jesus tendo atitudes para que a palavra se cumprisse na vida dele. Então você vai ver assim, ó, ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Às vezes não fala nem o nome. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então preste atenção. Muitas das nossas decisões e escolhas é justamente para que a palavra se cumpra na nossa vida. A gente sabe e fala continuamente que nada acontece do nada. Diga essa frase comigo: nada acontece do nada. Nem vitória, nem derrota. Nada acontece do nada. As duas são provocadas. A gente quer, a gente aceite, ou creia, ou não, nada é do nada. Quando você vê uma pessoa vencendo, ela não venceu porque, caiu de paraquedas, venceu. Tem uma história. História de resiliência, de força. Então, ela é conhecida por sua força, a sua capacidade visual, habilidades de voo, coragem, características que são consideradas representativas dos ideais como liberdade, garra, valentia, independência, coragem e excelência. Espera aí, nós somos comparados à águia ou à galinha? Então existe uma diferença. Tenta estudar sobre as características dela. E eu vou falar de outros animais, tá? A águia é vista como um predador poderoso, resiliente, que protege sua prole e defende seu território, simbolizando a defesa dos valores e interesses dos americanos. Por isso eles colocaram ela lá. E aí, essas qualidades e atributos também são as nossas como cristãos. Nós precisamos ser isso. Porque, preste atenção numa coisa muito importante. Quando nós falamos assim, que nós somos embaixadores, a Bíblia diz, né, que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa um embaixador? O que significa? Então, quanto mais você entende isso, que você é um representante de Cristo, o embaixador, eu sempre falo isso para que a gente possa entender, por isso que existe uma diferença muito grande quando você entende que você é um cidadão do reino. O cidadão do reino, ele é enviado pelo reino como um representante pelos interesses do reino. Então, vamos naquela pergunta básica. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, quem sustenta ele? Quem? Os Estados Unidos que sustenta ele. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, quem sustenta ele? A embaixada do Brasil. Um representante do reino enviado
pelo o Rei dos Reis. Ele é embaixador. Ele é sustentado por quem? Pelo reino. Pelo reino. Por isso que a vida do cristão, você sabe que, posso falar uma coisa importante para você? Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui. Você só não vai aprender se você não quiser. Olha como é forte isso e como é interessante isso. Todo mundo não critica a igreja? Sim ou não? Não tentam? Quantos anos faz que a igreja ela é perseguida, ela é atacada, ela é criticada? Há uma tentativa de desqualificá-la, de impedir o avanço e o crescimento dela, mas ela não para de crescer e não para de avançar. Com tanta gente falando mal da igreja, criticando, falando dos ensinamentos, falando sobre dízimo, falando sobre oferta, falando sobre dinheiro, tentando desqualificar e ela não para de crescer. Como é que você explica isso? Como se explica isso? Não tem um mistério nisso? Sim ou não? Eu sempre gosto de falar assim, a igreja não deve, compra e paga, paga à vista, não tem nome sujo. A igreja, ela prospera, mesmo sendo atacada, bombardeada, criticada, afrontada, tentam desqualificar, porque ela não para de crescer. Por quê? Quem sustenta a igreja é o Senhor. Ela é o que representa o reino. O reino. Não estou te contando história. Se você parar e começar a observar, você vai entender. Se eu sou igreja, se eu sou templo do Senhor, podem me criticar, podem atacar, podem bombardear, podem tentar desqualificar, pode tentar impedir o avanço, o crescimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Estamos sempre rompendo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, os princípios que nós aprendemos aqui, ele é infalível e é o que nos ensina a nos ver, nos enxergar da forma certa. Se eu sou comparado à águia, eu sou presa ou sou predador? Eu não sou presa. Podem até me tentar fazer de vítima, mas eu não sou. Eu nasci para voar baixo ou voar alto? Para morar em puleiro ou em lugares altos? Você sabia que a visão da águia é tridimensional? O que é isso, bispo? Ela vê o que está acontecendo em cima, na frente e embaixo. Vou repetir. Diga, ela consegue enxergar o que está acontecendo em cima, à sua frente e embaixo. Você sabia que ela consegue, a quilômetros e quilômetros, detectar um pequeno animal mexendo escondido atrás de uma moita? O que significa isso? Visão. E a sua visão, presta atenção, tridimensional. Está atento ao que está acontecendo acima, à frente e embaixo. Isso é uma das características dela. Eu acabei de ler com você a sua capacidade de renovação.
Os que esperam no Senhor. Diga essa palavra, os que esperam. Opa, peraí. Ai, porque ninguém faz nada por mim, porque ninguém me ajuda, por quê? Porque o médico falou, porque o profissional falou, porque o ciclano falou, porque o beltrano falou. Opa, você está esperando ninguém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está claro? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Ele fortalece o cansado, dá vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha como é forte isso. Os que esperam. Aí, nós também não podemos, nós não somos comparados ao Iambu. Quem conhece o Iambu? Voa alto ou baixo? Asas longas ou curtas? E aonde faz o ninho? No chão. Nós não somos. E aí, nós precisamos ter cuidado. Porque também tem gente que pode ser considerada o pelicano. Só tem papo. Parece uma brincadeira, mas tem gente que é justamente o papo, a forma de se comunicar que estraga a vida. Porque o pelicano, ele também realiza voos curtos, breves, baixos, ao tamanho do seu papo, né? Aí o que acontece? Tem cristão que é comparado a ele. Por quê? O excesso de palavras e palavras negativas. Porque nós aprendemos a falar com Deus. Nós aprendemos... Antigamente nós tínhamos um vocabulário familiar ou popular, a gíria, ou negativo, pessimista. Agora, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Espera aí, como é o vocabulário de Jesus? Porque eu aprendo o quê? Eu não posso mais ignorar as palavras que saem da minha boca, porque palavras têm poder. Pela minha boca, pela minha língua, eu serei condenado ou serei justificado? Olha como é forte, ó. Pela minha boca, pelas minhas palavras, eu serei condenado ou serei justificado? Uma reclamação é uma oração. Lembra falamos essa semana que passou sobre os 12 espias? 12 foram enviados à terra simplesmente para ver o quê? Como era a terra. Para ver, estarem preparados para aquilo que eles iam enfrentar. Então entra lá, vê como é a terra, qual é o produto dela, o que ela produz, como é que as cidades que ela tem, como são as pessoas que estão lá, era só para isso. Mas aí, olham, pegam o fruto da terra, vê que a terra é boa, produz frutos poderosos, maravilhosos, mas olha os gigantes. E aí começa aquela falar mal daquilo que Deus disse que era bom. Hoje, quando eu estava meditando nisso, veio uma coisa muito forte dentro de mim. Eles começam, a terra já era deles. Já era deles. Era só entrar e tomar posse. Está entendendo ou não? A terra
Mas quando eles começaram a falar mal da terra, a terra não é boa, a terra que consome seus moradores, lá está cheio de gigantes. Olha as expressões. Eles começaram a falar mal daquilo que Deus disse que era bom. Você nunca vai conquistar o que você fala mal. Você nunca terá aquilo que você fala mal. E é muito fácil a gente falar mal. Como? Porque hoje eu não tenho, mas eu olho na vida de alguém e eu começo a falar mal. É igual a história da prosperidade. É igual a história de um bom carro. Porque antigamente era aquela história, eu não posso comprar, então os carros de hoje não prestam. Eu não posso comprar, então a lataria dos carros de hoje é tudo porcaria, porque lata boa é a lata dos carros antigos. Eu não posso comprar, então os carros de hoje não entram uma encostada, uma relada. Porque lata boa era dos Corcel, das Belina, dos Opala, né? Das D10, das D20. O que mais? Caravan. Caravan eu tenho boas lembranças. Dormi muito no porta-mala de uma. Enquanto mamãe estava orando. Viu? Mamãe ia para a vigília orar. Aí a gente não aguentava acompanhar e ia abrir o porta-mala da Caravan e dormia lá no porta-mala. A gente às vezes olha e faz uma crítica a algo. Como é que eu vou receber algo que eu critico? Como eu posso ser abençoado com algo do qual eu falo mal? Está entendendo ou não? Sim ou não? Quando eles falaram mal, o Senhor disse: nenhum de vocês entram nela mais. Mas meu servo Caleb e Josué, porque eles ouvem um outro, eles vão entrar. Então, quando a gente diz assim, inclusive você precisa ter cuidado, tá? Que você questionar uma pregação não vai alterar nada para mim. Talvez eu nem saiba que você questiona. Só que você está se auto-sabotando. Quando você não deixa entrar dentro de você uma promessa, uma palavra, porque se Deus não faz acepção de pessoas, diga assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Por que Ele faria de você? Por que Ele faria de você? Por que outro pode e você não pode? Porque você não é merecedor. É você que se desqualifica. É você que se diminui. Porque quando Ele diz que você pode, que em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, que todas as promessas são para nós e nós já temos o sim em cada uma delas. Mas eu digo que não é para mim, que eu não sou merecedor, eu estou anulando tudo que o Senhor falou, eu estou acreditando numa voz, a voz da incredulidade que eu não sei de onde está vindo, estou tomando posse de algo, falando mal de algo, vida e vida abundância, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Para quem que é essa vida? Para quem? Mas aí eu viro na minha incredulidade e eu digo assim, eu não acredito nisso, não acredito que é para mim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando uma mensagem, não acredito no Senhor. Não acredito na tua palavra e não acredito nas tuas promessas. Como é que você pode desfrutar do que você não acredita? Se Ele diz que eu sou como a águia e eu posso voar alto, eu posso ampliar. Eu já fui uma pessoa totalmente sem visão. Muitos de vocês foram muito sem visão. Mas hoje é como se a visão fizesse...
nós já estamos atentos ao que está acontecendo em cima, o que está acontecendo à frente e o que está acontecendo embaixo. Nós já vamos desenvolvendo essa visão. Está entendendo ou não? Sim ou não? Nós vamos aprendendo com o Espírito Santo. Essa história de aprender com o Espírito Santo é a coisa mais linda que você possa imaginar. Tem coisas que o Espírito Santo ele vai trabalhando com você. Amanhã, no futuro, de vez em quando, eu e a Liliane fala sobre isso, né? Se você pegar pregações nossas de anos, o que nós ensinamos, os meus filhos, a forma que nós fomos criar, e eu não tinha estrutura para criar um filho. E aí eu fui vendo como o Espírito Santo foi nos conduzindo. Aí hoje você olha, tem livros escritos com isso. Eu nunca li um livro desse. E eu fico pensando, como é que pode? É o Espírito Santo ensinando como fazer. Te ensinando como se portar. Colocando... A Bíblia não diz que Deus opera tanto o querer como o efetuar? Sim ou não? Primeiro ele coloca o querer. Depois a capacidade para realizar. Por isso que cada vez mais nós precisamos nos aproximar do Senhor. Outra característica da águia é que ela é constante e estável. Ela não varia em voar baixo ou alto. Ela sempre voa no movimento reto. E você viu como é que... Já viu como a águia é tão lindo que geralmente quando você vê as imagens da águia voando, você não vê ela bater asa. Você vê que ela abre as suas asas e ela vai no vento. Já viu coisa linda? Você não vê ali com uma borboleta ou com um passarinho assim, quase morrendo, ela só vai... Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Que ele vai nos levando e vai nos conduzindo. Outra característica da águia, que ela não tem medo de tempestade. Entendeu? Ela não foge de tempestade. Olha que coisa incrível. Espera aí, significa o quê, bispo? Não, eu não fujo de tempestades. Não fugimos de tempestades. Porque é como nós estamos falando nos últimos dias aí. Crescimento dói, hein? Se você nunca aprendeu isso, crescimento dói. E crescimento exige de você coragem, ousadia, porque há momentos que o crescimento, ele vai exigir de você aquilo que parece que você não tem. Ele te tira da zona de conforto. Ele te impulsiona para ir além. Porque uma das grandes tragédias na vida do homem é viver na zona de conforto. Porque zona de conforto, na verdade, não existe, né? Tem uma coisa que a gente aprende que é muito importante, gente. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. Parado você não está. Nunca, porque o mundo não está parado. E Deus também não está parado. Meus irmãos, tenham isto em mente. Diga comigo, sejam todos prontos para ouvir e tardios para... Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é o quê? Outras vezes, espera aí, nós estamos falando de vários.
Tem cristão também que é cristão urubu. Como é que o urubu voa? Quando você está na rodovia e você vê um bando de urubu assim, como é que ele voa? Hã? E quando você vê ele voando ali em círculo daquele jeito, ali embaixo tem o quê? Só carniça, só coisa morta. Só coisa morta. Ri para mim, chacoalha a cabeça, senão eu vou achar que você está recebendo como acusação. Ri para mim. Senão eu vou falar assim, vixe, o bispo tocou no ponto. Eu só vivo voando em círculo e só em coisa morta que não acrescenta. Só o tempo todo. Cuidado. Então, peraí, que tipo de cristão que eu sou? Eu sou águia. Às vezes estou cansado. Às vezes preciso passar por um processo de renovação. Preciso das minhas forças renovadas para alçar voos maiores. Ou sou pelicano? Papudo, falo demais. Quem fala demais, eu já sei que não vai sair do lugar, ou vai retroceder, porque lá na Terra Prometida, quem falou demais não entrou, quem deu ouvido a quem falou demais não entrou, e a descendência, somente Josué e Caleb entraram. Eu sou iambu, asinha curta, pequenininha, corpão grande. Asa curta, corpo grande, mãozinho, e ainda faz o ninho no chão. Eu sou urubu, vivo voando em círculo e só ao redor de coisas que estão mortas já. Acrescenta nada. Inclusive serve para a gente não ficar voando ao redor de coisas passadas, né? Porque passado está morto já. Não é verdade? Sim, concorda. Concorda. Pelo menos assim, o senhor tem toda a razão. Ou senão você dá um de pentecostal e fala assim, fala mesmo Jesus, aleluia. Dá referência, por favor. Abacuque diz assim, ó. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Diga comigo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus do quê? O soberano, o Senhor, o soberano é a minha força. Diga comigo, o Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Deixa eu mudar a tradução. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ao caos. Ao caos. Diga comigo, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E olha que lindo, o Senhor, Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças.
e me faz andar nas minhas alturas. E me faz andar nos lugares altos. Outra tradução diz, e me faz cavalgar nos lugares altos. Amém, pessoal? Por que nós precisamos? A águia, ela tem asas desproporcionais em tamanho, que a asa dela é grande, ao tamanho do corpo. Isso faz com que ela faça voos altos e longos. As águias, ela não, como disse, ela não é como um pássaro, um beija-flor, que bate as suas asas. Ela voa de forma reta, plana, permitindo que o vento a leve. É a ação do Espírito na nossa vida, gente. Às vezes a gente não sabe para onde Deus vai nos levar. Às vezes a gente não sabe o que Deus vai fazer. E tem uma coisa muito forte, que eu sempre falo sobre isso, né? Às vezes a gente tem sempre aquele negócio da história do propósito, né? O propósito a gente só sabe se aproximando do Criador. O homem faz planos, mas o que permanece é o propósito. E o propósito do Senhor. E aí, por que é tão importante isso? Porque é como diz Zacarias, diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pela força do Espírito. Isso significa que nós não vamos resolver as coisas na força do braço, mas pelo Espírito. Eu não resolvo as coisas na força do meu braço. Na força do braço, muita gente já cansou. A gente fica pensando, né? Vamos voltar nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse momento de expansão da igreja. Às vezes parece que as coisas estão tão já estabelecidas e de repente você vê Deus movendo, Deus mexendo e nos impulsionando para ir além. Está entendendo ou não? Nos impulsionando para viver coisas novas, maiores. Se nós não estivermos realmente em conexão com Deus, num relacionamento profundo com Deus, você não entende. Você vai fugir. Todo mundo tem medo do novo, todo mundo tem medo do desconhecido, todo mundo tem medo daquilo que te tira da zona de conforto, que te tira do teu ambiente. Todo mundo tem medo disso. A gente quer viver coisas novas, mas quando chega o novo, muitas vezes assusta. Parece que a gente não quer sair dessa zona de conforto, vai exigir mais. E está tudo certo. Está tudo certo. E nós temos que aproveitar isso que o Espírito vai nos movendo. Eu tenho um compromisso. Os mais antigos comigo aqui sabem disso. Eu sempre falo e eu tenho orgulho disso. Alguns anos eu prego, ensino, falo sobre isso e vem acontecendo. Eu sempre falei, os mais antigos vão lembrar, que eu falo, oro, profetizo, que o nosso povo, o povo que está conosco, será referência, será cabeça, será destaque naquilo que faz na sua atividade, no seu ramo, nessa cidade, nessa região, e muito mais do que isso, porque as coisas vão mudando. As coisas vão mudando.
Por isso que a gente não pode gastar tempo, perder tempo com besteira. A gente não pode gastar. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou um pouco intolerante para conversas que não edificam. Eu dificilmente dou uma risada de uma coisa sem graça. Que para mim, tem gente às vezes que está rindo, mas é besteira, não me acrescenta, eu tenho dificuldade para rir. Às vezes eu vejo as pessoas rindo de coisa, dando gargalhada. Eu olho aquilo, se é uma piada boba, uma coisa que não acrescenta, que não coisa, eu não consigo rir. Sabe por quê? Porque nós precisamos... Alguém já leu aquele livro, Uma Vida com Propósito? Nunca leram? Acho que vale a pena, viu? É um dos livros mais conhecidos no meio evangélico, mais famoso. Uma Vida com Propósito. Tem que viver uma vida com propósito. Tudo na sua vida tem que ter propósito. O problema das pessoas é viver uma vida sem propósito. Não tem propósito em nada. Por que eu falei ontem aqui, se vocês não ouviram? Olha o tanto que é sério a questão familiar. Quando Deus salvou só Noé ou salvou Noé e a família? Deus não chamou só Noé, chamou Noé e a família. Quando Deus chamou Abraão, ou o propósito de Deus era só com Abraão ou com Abraão e com toda a família? Com quem? Está lá, Abraão, Isaac, Jacó, vai toda a descendência. Quando chamou Isaac, foi só com Isaac ou foi com toda a família? Hã? Quando foi com Jacó, foi só com Jacó ou com toda a família? Hã? Tanto é que as 12 tribos. E se você não sabia, ontem eu estava ensinando que Jesus, toda a família de Jesus também estava envolvida. E se você não sabe, Tiago, o livro de Tiago é do meio-irmão de Jesus. Não é discípulo, é do meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus não é filho de José. Certo? Judas é meio-irmão de Jesus. Todos envolvidos no ministério. Você vai estudando a Bíblia, você vai vendo o propósito do Senhor com as famílias. Porque Deus quer descendência. Deus tem propósito com a descendência temente, uma descendência separada, consagrada. Se olha lá, olha que coisa linda. Às vezes a gente fala, né? Tem uma pregação nossa que nós fizemos sobre isso. Às vezes a gente fala assim: ai, está tão difícil criar família hoje, ter família. Será que está mais difícil do que no tempo de Moisés? Joquebede tinha que esconder os filhos, porque os filhos, as crianças até 2 anos, elas foram condenadas à morte. Era para matar toda criança até 2 anos. E aí sabe o que nos impacta, gente? Imagina, uma mãe ter que esconder o filho, depois cria aquela situação, joga Moisés no Nilo para poder tentar salvar a filha de Faraó, mas como é que essa mulher, num contexto familiar dessa, ela consegue formar 3 instrumentos poderosos? Porque Moisés, Arão e Miriam são irmãos. Moisés, não preciso falar quem é, Arão, sacerdote, Miriam, profetiza. E que contexto? De perseguição total, de hostilidade total. Como é que consegue formar 3 consagrados desse? Tem que estar muito lá dentro. Está entendendo, não? É por isso que eu falo de vez em quando para alguns, falo assim: bispo, tem gente que eu falo, tá difícil criar filho. Eu falo, não, com o modelo que você está criando, esse aí você cria 10. Que é, dentro desse perfil aí, não é difícil para sustentar, né? A gente sabe. Mas para criar, no sentido de educar, formar, não tem erro, meu filho. Se você está vivendo, quem vive ensina. É assim. E a gente arrasta com exemplo.
que o meu filho fala? Nós nunca fomos de falar, ó, vai orar, vai orar, vai fazer aqui. Não, vamos fazer junto. Tudo é fazendo junto. Que é assim. A gente ensina fazendo junto. Já orou? Já. A melhor forma de você criar um filho é com o exemplo. Como é que é na mesa? Na sua casa, eu estou mudando minha pregação, tá? Na sua casa, se assenta à mesa? Ou cada um o prato para um canto e a televisão ligada? Na sua casa, tem oração para a consagração do alimento? Agradecendo ao Senhor? E você ensina os seus... Ó, agora quem vai orar é você. Porque a gente ensina assim. A gente forma assim. Eles vão crescendo, aprendendo a forma com a gente fazendo junto com eles. Não tem como dar errado, gente. Depois que a palavra entrou, acabou. Depois que a palavra criou raiz ali, ó, acabou. Por isso que eu falo, ó, presta atenção, ó. Viva uma vida com propósito. O problema é viver uma vida sem propósito. E tudo tem que ter propósito. Porque tudo tem propósito. Nós fomos criados por um propósito. Deus te dá um negócio com propósito. Deus te prospera com propósito. Deus te dá filhos com propósito. Muita gente fracassa porque não entende isso. Deus te coloca numa posição de honra com propósito. Ó, grava o que eu estou te falando aqui para você permanecer. Ó. Quando Deus coloca uma pessoa numa posição elevada e ela não honra a Deus naquela posição, ela vai ser substituída. Quando Deus te prospera e você não honra a Deus naquela posição, você vai ser substituído, porque está escrito que a riqueza do ímpio pecador vai ser transferida para o justo. Se eu não honrar o Senhor na posição que Ele me colocou, eu vou ser substituído. Não tem ninguém substituído. Deus não tem problema com substituição. Você sabia disso ou não? Quando ele levantou Saul, Saul não honrou, o que ele fez? O que ele fez? Troca rápido. Troca rápido. Você não honrou, meu filho. Então, agora eu já procurei e já achei. Então, nós precisamos entender isso. Porque tudo tem propósito. Diga comigo, uma vida com propósito. Diga, eu preciso viver uma vida com propósito. A Bíblia não diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para glória do Senhor. Faça para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a honra dEle. Às vezes a gente fala assim, não, eu não entendia isso. É claro, a religião ensina errado. A religião ensina, vai lá, vai só no domingo, faz lá, reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, e está tudo certo. Tá não, meu filho. Está longe de estar. Está longe. Oração repetitiva. Oração já toda ensaiadinha, só decorada. O que é que Deus quer? Verdade, verdade do íntimo. Coração. Deus quer sinceridade, Deus se agrada da sinceridade. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. É por sua ordem que a águia se eleva no alto e constrói o seu ninho. Um penhasco é sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é sua fortaleza.
De lá sai em busca de alimento, e de longe, diga comigo, ó, de longe, os seus olhos o veem. Quer dizer, a águia, ela não foi criada para cativeiro. Diga assim, a águia não foi criada para cativeiro. Sua vocação é liberdade. O que quer dizer, bispo? Eu vivo num cativeiro, cativeiro emocional, uma prisão, num cárcere emocional, vivendo de frustrações, vivendo de passado. Isso é cárcere, isso é prisão, isso é viver no cativeiro. A águia não. Nós somos livres. A porta do cárcere já foi aberta faz muito tempo. Lembra dessa pregação? A porta do cárcere está aberta. Pode sair. Tem nada segurando essa porta fechada. Acabou. Nós somos livres. A águia não vive em cativeiro. É livre para voar alto. Fazer coisas que nunca imaginou. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é o quê? Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a... Juventude se renova. Os sonhos estão sempre se renovando. Deus está colocando sonhos novos dentro de nós. Sonhos antigos, sonhos que parecia que já estavam mortos, perdidos. Nós somos renovados para viver. Quem está entendendo? Águia ou galinha? Como é que é a visão da galinha? Como é? Você já viu já viu como é que ela faz para ciscar ou não? Tem que dar até uma viradinha para olhar, porque ela não consegue ver de... Cisca, vira empoleiro. Esse não foi o chamado do Senhor para você. Não é para viver como galinha, iambu, urubu, pelicano, mas para ser uma águia. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O que significa isso? É aquela história que a gente ouve da águia. Como é que ela faz para ensinar o seu filhote a voar? Empurra do ninho e ela acompanha. Ela vai acompanhando. Se ela perceber que ele não vai conseguir voar, ela entra debaixo dele e o segura, o socorre. É assim que o Senhor faz conosco. Mas você vê que o Senhor direto está nos empurrando para fora. Vamos, meu filho, aprender a voar. Qual é a beleza de ser águia? Voar alto. Qual é a glória de ser uma águia? Para que serve ser uma águia e não voar? Não é verdade? É o que nós estamos vivendo. Fomos chamados para viver. E ou isso entra dentro de você e fala assim, acho que essa pregação não é para mim. Você está certo. Mas quando entra e fala assim, é para mim. Eu sou águia. Eu vou voar alto. O que eu não sei eu vou aprender. A força que eu não tenho eu vou buscar em Deus. A sabedoria que me falta eu vou buscar. O conhecimento que me falta eu vou buscar. Mas eu vou voar. Eu vou voar.
Eu vou habitar nos lugares altos, nos penhascos, os lugares mais altos. Não vou aceitar viver em cativeiro. Não vou. Por que eu quero que isso entre dentro de você? Pega a palavra de segunda-feira, que tem uma mudança de posição acontecendo. Nunca esteja distraído às coisas, às mudanças. Se tem uma coisa que os meus filhos estão aqui, os meus pastores estão aqui, eu sempre estou atento e eu falo assim, o tempo mudou. Mudou. Quando eu tenho reunião com os pastores, eu falo, pastor, mudou. Já é outra fase. Não perca o momento. Não perca o momento, porque já mudou. A gente deixa muita coisa passar. Nunca se esqueça que Deus não está parado. A gente sempre usa Deus não muda, mas Ele se move o tempo todo. Ele não está parado. Então, tem mudanças acontecendo. Acompanhe. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Nós não temos ensinado você a fazer essa oração. Senhor, não me deixe de fora. Sim ou não? Meu Deus, para pensar. Tem todo o mover acontecendo e a gente não sabe nem o que está acontecendo. Cuidado, lembra sempre da chegada de Jesus. O mundo está sendo mudado, todo mundo está vendo anjos celestes, tem gente vendo, pastores vendo anjos celestes, o corpo celestial, o louvor, cantando, louvando, coisas sobrenaturais acontecendo e os religiosos não sabiam nada. Olha, peça a Deus misericórdia. A coisa mais incrível, o que os profetas profetizaram uma vida toda, está acontecendo, tem gente vendo, e aqueles que se julgavam religiosos não estavam vendo nada. Anjos, corais de anjos nos céus louvando e ninguém vendo nada. Que Deus nos guarde de tamanha cegueira. Que Deus tenha misericórdia de nós de tamanha cegueira. A história estava mudando e os religiosos não estavam vendo nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem em pé, por gentileza. Avancei mais do que eu queria. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. Aliás, antes de você fechar os seus olhos, Provérbios 4. A vereda do justo, diga comigo, é como a luz da alvorada. É como o nascer do sol. Quando o sol está nascendo, começa a aparecer aquele clarãozinho. Depois o clarão vai virando uma grande claridade. Aí o sol nasce. Aí vai iluminando, e ele vai chegando, e o sol vai... Aí tem uma hora do dia que ele está aqui, ó. A vereda do justo é como a luz da alvorada, diga comigo, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Eu quero que você repita essa palavra, que brilha cada vez mais. Mais uma vez, diga que brilha cada vez mais. Diga, minha vida vai brilhar cada vez mais. Diga, minha vida, diga, vai brilhar cada vez mais. Diga, eu vou brilhar cada vez mais. Diga, os meus caminhos vão brilhar cada vez mais. Não é para ser trevas, é para brilhar. E cada vez mais o caminho dos ímpios
É como densas trevas. Nem sequer sabe onde tropeçaram. É igual a for buscar a arca num carroção. Certo? De qualquer jeito. Até uma pedra no caminho. Acabou a festa. Estava todo mundo dançando. Davi estava dançando com toda a sua força, mas até uma pedra no caminho. Nós nunca podemos buscar Deus de qualquer maneira. Você já parou para pensar qual é o maior, qual é o grande mandamento? Qual é? Amar a Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração, de todo o entendimento. Tem que ter entendimento do que você está fazendo. Eu quero o Senhor mais do que todas as coisas. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Com todas. Não é com mais ou menos. É com todas as suas forças. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem encontre saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Lê aqui, por favor. Toda. Então, guarde o coração. O que é? Guardar do quê? Primeira coisa, fazendo ele amar a Deus todo. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Porque o amar ao Senhor é de todo o coração. E às vezes a gente fala que ama, mas com que intensidade? Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olha o ensinamento precioso. Lê você agora. Para onde? Então para de olhar para trás. Tem muita gente olhando para trás ainda. E se continuar olhando para trás, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não tem o que olhar para trás mais. O que já foi, já foi. O que eu fiz, já está feito. Onde eu errei, já errei. Acabou, não tem mais. Agora eu tenho que olhar para frente. Veja bem por onde anda. E os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Feche os seus olhos, por gentileza. O caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais. Não está escrito simplesmente para enfeitar a Bíblia. Está escrito é porque os seus caminhos têm que brilhar. E cada dia mais iluminado. Cada dia mais glorioso, cada dia mais luz sobre você. Cada dia mais glória sobre a sua vida. Voando mais alto, em constante progresso e brilhando cada vez mais. Não por força, nem poder, é isso que Deus vai fazer com você. mas é pelo teu Às vezes a gente fala, Santo Espírito. é aquela frase que a gente sempre diz: Não por força, mas como é que eu vou sair de onde eu estou? Como é que eu vou para mas é pelo teu o próximo nível? Como é que eu vou viver coisas maiores? Não por força, É Zacarias. nem poder, É pelo meu espírito. mas É pelo meu espírito. teu Santo Como é que eu vou romper e sair de onde eu estou? É pelo meu espírito. Força,
Como é que eu vou crescer? É pelo meu espírito. Como é que eu vou para o próximo nível? É pelo meu espírito. Como é que eu vou cumprir com o meu propósito? É pelo espírito. Então diga ao espírito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. O caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. É isso que Deus tem para você. Então atraia para a tua vida a presença de Deus. Atraia para a tua vida a presença do Espírito Santo. E diga: eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua unção. Eu quero o teu poder. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha mente. Eu quero que o Senhor mude o meu espírito. Eu estou aberto, Senhor. Eu estou aberto. Eu quero viver. Eu quero viver uma vida com propósito, Senhor. Eu quero cumprir com o meu propósito, Senhor. Eu quero viver uma vida com propósito, Senhor. Eu quero viver uma vida com propósito, Senhor. Eu quero que a minha vida tenha propósito, Senhor. Você foi criado para um propósito e com propósito. Aleluia. Diga a Ele: eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero a tua unção na minha vida. Diga a Ele: não por força, aleluia, nem poder, aleluia, mas é pelo teu. Diga: eu quero ser um Obed-Edom. Eu quero que a tua presença, ela entre na minha vida, que ela entre na minha casa, que ela entre, meu Deus, fazendo uma revolução, trazendo uma transformação. 3 meses, a presença de Deus na casa de Obed-Edom causou uma transformação, uma revolução que chamou a atenção de todos. Chamou a atenção de todos. Diga a Deus: eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença na minha família. Eu quero a tua presença nos meus negócios. Eu quero a tua presença, Senhor. Diga a Ele. Diga a Ele. Aleluia. Vem, Espírito Santo. 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 Vem. Vem. Diga a Ele, diga: vem sobre a minha vida. Vem, Senhor. É tudo que eu preciso. É a tua presença. Eu quero ser um Obed-Edom. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja em tudo que é meu. Eu preciso que o Senhor esteja em tudo que é meu. Tudo vai florescer. Tudo vai florescer. Tudo vai crescer. Tudo vai prosperar. Tudo. Atrai Ele para a tua vida. Atrai a presença dEle. Maravilhoso é. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Nós precisamos do Senhor. Ah, como nós precisamos do Senhor. Ah, como nós temos sede de Ti, Senhor. Diga a Ele: eu tenho sede, Senhor. Eu tenho fome, Senhor. Eu preciso do Senhor. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor.
Toma minha vida. Muda minha mente. Mas é pelo Muda minha mentalidade. Santo Espírito. Muda minha fé. Não por força. Muda. Muda todo o meu ser, Senhor. Muda. Muda, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nos move. Se o caminho do justo é como a luz da aurora, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, Senhor. Que a vida dessa pessoa comece a brilhar a cada dia mais. Que cada dia mais essa luz resplandeça sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, uma vida sem propósito. Não. Eu quero uma vida com propósito. Você pode dizer isso a Deus: eu quero uma vida com propósito, eu quero cumprir com o meu propósito. Eu não quero viver uma vida sem propósito, Senhor. Se o Senhor me chamou para uma vida com propósito, eu estou aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. A igreja precisa do Senhor. Nós precisamos de Ti. Só o Senhor pode nos levantar e nos fazer, Senhor, voar alto. Só o Senhor pode nos erguer. E nós cremos na Tua palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Aleluia. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Diga: do Senhor, minha força está. Ele me faz voar bem mais alto, como águia sou. Diga: como águia sou. Como águia sou, eu declaro que forte. Forte sou. Ah, você é. Você é. Você é. Você é. Você é. Ele me faz voar. Como águia sou. Como águia sou. Está na hora de você acreditar nisso. Está na hora de você declarar acreditando no Senhor. Minha força. A tua força vem dele. A tua força está nele. Receba ela. Aleluia. Nós somos, Senhor. Você é, inclusive, mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais capaz do que você imagina. Você pode ir muito além do que você imagina. E é Ele que vai te levar. Só esteja nele. No Senhor, minha força está. Ele me faz voar bem mais alto. Como águia sou, como águia sou. Eu declaro que forte sou.
no Senhor minha força está. Ele me faz voar. É Ele. Bem mais É Ele. alto. É Ele. Como águia sou. Como águia sou. Deixa o Espírito Santo renovar suas forças. Deixa o Espírito Santo te trazer uma força nova, um vigor novo, uma unção nova, revelações novas, uma visão aguda, potente, que você vê o que está acontecendo em cima, na sua frente e de baixo. Deixa Ele. A nossa mente muda, gente. A nossa mentalidade muda. As nossas forças são renovadas. Ele nos dá estratégias novas, uma capacidade nova, uma unção, um vigor novo. Às vezes aqueles momentos que parecem que são momentos que chegamos no limite. Não, é só um momento de transição, é um momento de renovação, para irmos muito além. Deus está nos renovando e nos movendo para um tempo novo. Ainda que pareça que tudo está errado, não está. Aleluia. Pelos séculos dos séculos. Invoque a Ele, diga. Poderoso Deus. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Poderoso Deus. Renova a tua igreja, Senhor. Renova as forças do teu povo, Senhor. Renova o vigor. Renova a mente. Renova os sonhos. Renova a energia. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Ah, que lindo. Poderoso Deus. Tenha sede dele. Tenha fome dele. Diga com todas as suas forças: minha alma anseia por ti, Senhor. Anseia por ti. Nós temos sede de ti, Senhor. Nós temos fome de ti, Senhor. A nossa alma grita por ti, Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma. Minha alma anseia por ti. 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 Nós somos a tua igreja, que temos sede de ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou No Santo dos Santos, do Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver
clamar pela glória. Pela glória, a glória de Deus. Aleluia, diga. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba e sinta as suas forças sendo renovadas. Sinta o Espírito Santo te elevando. Vai pelo vento do Espírito, porque Ele vai te levar aonde Deus tem para você. O propósito que Deus tem com você. Aleluia. Santo. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Em outro lugar. Não tem outro lugar para nós, Senhor. Não tem, Senhor. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mantenha os seus olhos fechados. Tenha suas forças renovadas. Seu ânimo. Seu vigor. Seus sonhos. Seus projetos. Tenha a renovação da sua mente. Da sua fé. Do seu espírito. O caminho do justo é como a luz da alvorada. Você vai brilhar cada vez mais. Pode confiar, você vai brilhar cada vez mais. Seus caminhos vão brilhar cada vez mais. Não tem como ser diferente. Não tem como. A palavra de Deus não volta vazia. Seja fortalecido. Seja abençoado nessa noite. Sai daqui com visão de águia. Sai daqui com visão de águia. Com espírito de águia. Porque você é uma águia. E foi chamado para voar alto. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu propósito 52 dias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Assim como Deus deu a nós esse propósito e esse tempo de resgate, restauração e restituição, que não só dentro desses 52 dias, mas que os próximos meses sejam de resultados surpreendentes, de restituições. Se Deus diz que restitui até os anos, que coisas que parece que você perdeu há anos, seja restituída a você.
Que Deus restaure o que está errado, quebrado, o que está fora do lugar. Que Deus restaure e te dê uma visão ampliada, forças renovadas, vigor. Que Ele renove a sua juventude. Que independente da idade que você está, que você tenha mais vigor daqui para frente do que você jamais teve. Que haja uma renovação das suas energias, da sua fé, da sua visão, dos seus sonhos. Eu abençoo o propósito de 52 dias. Se tiver com ele na mão, levanta ele agora. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, vai se materializar na sua vida, se cumpre na sua vida. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo, é tempo de restauração e restituição para a sua vida. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui abençoado hoje, cheio de unção, cheio de forças, cheio de vigor. Saia daqui para voar alto. Não, você não voou ainda, você não sabe o que é voar alto. Você vai voar alto daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Os seus voos mais altos ainda estão por vir, para a honra e a glória do Senhor. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.